Resumo da aula de matemática de hoje. Vamos lá. Multiplicação com frações. Multiplicação de um número por uma fração. Então, vou colocar 3, que multiplica 2/7. Bom, primeira coisa, eu vou transformar esse número numa fração. Vou colocar uma razão e o número embaixo. Depois, conservo a razão e vou fazer o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 7 é 7. Segundo exemplo, uma fração vezes um número. Também vou transformar esse número em uma fração. Vou conservar a razão e vou lá. O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 1, 7. Multiplicação de duas frações. 3/4, que multiplica 7/9. Então, vamos lá. 3 vezes 7, 21. 4 vezes 9, 36. 21 36avos, ele pode ser simplificado. Então, ele pode ser simplificado pelo 3. Porque 21 tem na tabuada do 3 e 36 é um número divisível por 3. Né? Lembrando do critério de divisibilidade. A soma dos seus algarismos é divisível por 3. 3 mais 6, 9. Certo? Vamos lá, vou dividir por 3 em cima e vou dividir por 3 embaixo. 7 12avos. Ok? E quando eu tiver 3 frações, vamos lá. Eu vou multiplicar o de cima vezes o de cima. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 9, 180. O de baixo vezes o de baixo. 3 vezes 4, 12. Vezes 15, 180. 180 a 180avos, você pode resolver de duas formas. Simplificando, ou, como eu tenho o numerador igual ao denominador, eu posso trabalhar com uma divisão. Porque uma fração é o mesmo que uma divisão e é o mesmo que uma razão. Então, eu vou pegar lá 180 dividido por 180, 1. Beleza? Bom. Multiplicação de frações usando cancelamento. Bom, o que é cancelamento? Cancelamento é nada mais, nada menos que a simplificação na diagonal. Em vez de eu simplificar em cima e embaixo, eu vou simplificar na diagonal. Certo? Então, eu vou riscar aqui na diagonal e vou pensar, qual é a tabuada que tem 3 e 9? Tabuada do 3. Então, eu vou simplificar. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Beleza? Então, não é mais o 3, é o 1, porque eu já simplifiquei. Não é mais 9, é 3, porque eu simplifiquei. Certo? Depois, vou simplificar 5 e 5. Vou dividir por 5. Primeiro, 5 é primo. Então, 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Então, não é mais 5, é 1. Não é mais 5, é 1. Certo? E agora, eu vou multiplicar as respostas. 1 é a resposta da simplificação do 3. 1 é a resposta da simplificação de 5. 1 é a resposta da simplificação de 5. E 3 é a resposta da simplificação de 9. Logo, vou multiplicar essas respostas. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. E do mesmo esquema, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Ok? Bom, e se eu tivesse 3 frações? 3 frações. Bom, novamente,
por mais que eu tenha 3 frações, eu não posso simplificar 3 ao mesmo tempo. Então, eu vou simplificar de 2 em 2, igual eu fiz aqui. Então, eu vou lá, vou fazer aqui. Vou simplificar 2 e 4. 2 e 4 eu tenho na tabuada do 2. 2 dividido por 2, 1. Não é mais 2, é 1. 4 dividido por 2 é 2. Não é mais 4, é 2. Depois, vou simplificar 10 e 15. Qual é a tabuada que tem 10 e 15? 5. 5 dividido por 10, 2. Não é mais 10, é 2. 15 dividido por 5, 3. Não é mais 15, é 3. E por último, vou simplificar por 3. 3 dividido por 3, 1. Não é mais 3, é 1. 9 dividido por 3, 3. Certo? Bom, porém, tá? Se você analisar a simplificação, ou seja, o cancelamento que foi feito na diagonal, a gente obteve números, por exemplo, na vertical, 2 e 2, né? Ó, 1, 2, 3, 1, 2 e 3, tá? Então, era 2, passou a ser 1, porque simplificou. Era 3, passou a ser 1, porque simplificou. Era 10, passou a ser 2, porque simplificou. Era 15, passou a ser 3, porque simplificou. Era 9, passou a ser 3, porque simplificou, né? E eu posso já multiplicar 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, colocar o 6 aqui, que é o de cima vezes o de cima, né? O de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Também posso fazer isso. Porém, eu posso ainda trabalhar o cancelamento dos números iguais, né? Que é, ó, 2 e 2. 2 dividido por 2, né? Eles estão numa mesma fração. No lugar do 10 está 2, no lugar do 4 está 2. Então, 2 dividido por 2, né? 1. Beleza? E aqui, 3 terços. No lugar do 9 quinzeavos está 3 terços. Então, eu posso pegar 3 dividido por 3, vai dar 1, né? Logo, né? Não é mais 2 a resposta, é 1. Não é mais 3 a resposta, é 1. Oh, não é mais 2 a resposta, é 1. Não é mais 3 a resposta, é 1. Não é mais 3 a resposta, é 1. Então, ficou 1, 1 e 1. 1, 1 e 1. 1. O de cima vezes o de cima. O de cima vezes o de cima. 1 vezes 1. 1 vezes 1. 1. O de baixo vezes o de baixo. O de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 1. 1 vezes 1. 1. 1 sobre 1 é a mesma coisa que 1. Ok? Bom, atividade de sala, tá? Essa daí, página 138, número 1 e 2, página 139, número 3, 4 e 5. Ok? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula de matemática.